Olá, meu nome é Otávio. Vou dar início aqui ao trabalho de História. Então, nós damos no Instituto Federal de Ciências, Tecnologia e Educação de Mato Grosso, que é o famoso IFMT. Os discentes é o Diogo Bispo e Otávio Jordão, que sou eu. Curso Técnico em Comércio, turma, segundo ano A. Disciplina, História e docente Wanderson Bispo. Reunificação da Itália. Aqui é os tópicos, o que cada um vai falar. Vou ficar um pouco a introdução, vou falar o que é, vou falar um pouco da história, vou falar um tipo de ideias de governo que se dava para a época. Esse aqui é o que o jogo vai abordar. E isso aí, vamos para a introdução. Itália no século XIX. E o que foi essa unificação? Então, a unificação italiana foi o processo de união territorial que resultou no surgimento de Estado-nação da Itália, na segunda metade do século XIX, e foi liderado pelo reino de Piemonte-Sardenha, que era governado pelo rei Vítor Emanuel II, da Casa de Saboia. Então, no final do século XIX, a Europa testemunhou regiões politicamente fragmentadas, especialmente a luta de unificação territorial entre a Alemanha e a Itália. O que isso quer dizer, né? Ou seja, no século XIX, a Itália não existia como Estado-nação, e a sua região era formada por uma série de pequenos reinos. Então, ela testemunhou regiões politicamente fragmentadas. Ela não existia como um todo, mas existia sim com uma série de pequenos reinos fragmentados. Então, o conservador Congresso de Viena tentou manter a descentralização política dessa área, para evitar o nascimento de novas forças capitalistas. No entanto, a ideologia liberal ela se espalhou amplamente e se fortaleceu. E em 1848, produziu uma série de nacionalismo que não podia ser enfraquecido. Vamos para o próximo aqui. Então, o fortalecimento desses ideais nacionalistas na região da Itália, que eu falei anteriormente, levou à formação de diferentes movimentos. Então, eles defendiam formas distintas de conduzir a união territorial. Eu anotei aqui uma parte sobre isso. Neo-Guelfos, que era liderado por Vincenzo Gioberti, defendia a unificação da região sob a liderança de papado. Os republicanos, liderados por Giuseppe Mazzini, defendiam a unificação sobre a inspiração de ideais republicanos. Agora, os monarquistas, eles desejavam unificar a região sob a liderança da Casa Saboia. Eles queriam uma monarquia, que era constituído um regime que constituía um regime monárquico, e os grandes nomes desses grupos eram o Vítor Emanuel II, que é o próprio rei, por isso que ele queria uma monarquia que ele pudesse comandar, e o Conde de Cavour. Então, em 1848, uma rebelião nacionalista e unificada ela eclodiu na Itália. No entanto, tal rebelião não teve sucesso. A unificação da Itália só ocorreu alguns anos depois. Então, o movimento de 1848, que foi isso que eu acabei de falar, também incentivaram rebeliões por republicanos em diferentes partes da Itália. Uma dessas tentativas de tomar o poder foi conduzido por Giuseppe Mazzini, que foi o líder dos republicanos dos três tipos de unificação que eu citei ali atrás. E era líder do Jovem Itália. Então, eles fracassaram miseravelmente e acabaram enfraquecendo. Vamos para o próximo slide aqui. Cadê você? Aqui. Então, no ano de 1849, o Vítor Emanuel II, que era o rei, lembra? Ele assumiu seu reinado de Piemonte. E logo após seu pai ter fracassado em derrotar os austríacos, que ocupavam os reinos da região. Essa unificação da Itália é cheia de fracasso, Cheia de fracassado. Um fracasso dali, um fracasso daqui. Mas assim mesmo acontece. Tem hora que a gente ganha e tem hora que a gente perde. Então, em 1852, o Vítor Emanuel II, que é o rei, que ele assumiu seu reinado, ele nomeou Camillo Benson, o Conde de Cavour, como primeiro-ministro do reino. E juntos lideraram a unificação italiana. Então, o rei e o conde, que estavam lá de monarquia, que eles estavam nesse tipo de unificação, eles lideraram juntos a unificação italiana. Então, o significado profundo do processo de unificação da Itália, sem dúvidas, era quebrar as barreiras feudais que impediam o desenvolvimento das forças capitalistas nessas regiões.
Então foi isso, essa é a minha parte. Então esse é o significado da unificação, do processo de unificação da Itália. E agora é com você, Diogo. Vai lá. Obrigado, Otávio. Agora eu vou dar essa continuação a esse importante processo de unificação da Itália. Meu nome é Diogo Sastilwa e eu vou falar um pouco mais da unificação da Itália após com a posse de Vítor Manuel, filho de Carlos Alberto, Sado assumiu o trono. Os franceses aliaram a Itália. Sado teve um importante nome da unificação que foi Camilo Benso, o Conde de Cavour, e ele, Sado, junto com ele, fez Sado conseguiu o apoio dos franceses, Napoleão III, não Napoleão Bonaparte, Sado Napoleão III, o sobrinho de Napoleão, para Sado tomar esse território que estava sob domínio da Áustria, a Lombardia, mas claro, não foi de graça. A França acabaria ganhando territórios que seriam da Itália, e acabou que a Lombardia foi tomada e foi anexada a Itália. Os Camisas Vermelhas, também foi um importante movimento. Giuseppe Garibaldi, uma figura conhecida do Brasil, que tinha participado da Farroupilha e a favor da República. Ele desembarcou nas ilhas da Sicília e foi até Nápoles na expedição dos Mils, e Sado acabou conquistando esses dois territórios. Logo depois, ele, que era a favor da República, acabou Sado unificando essa parte, a Itália, que era uma monarquia, por ser mais vantajoso, e essa parte da Itália, Sado I Sadem, tem uma maior estrutura. E praticamente em 1860 já estava concluída a unificação da Itália, faltavam os territórios de Veneza e Roma. Em 1861, Sado foi declarado em 17 de março de 1861, e Sado Vítor Manuel se declarou o primeiro rei da Itália. Em 1866, com o auxílio da Prússia, eles tomaram Veneza, e em 1860 eles tomaram Roma. Só que Roma antigamente estava ocupada pelas tropas francesas, sob proteção das tropas francesas, mas com a guerra franco-prussiana elas foram retiradas e tornou mais fácil a tomada de Roma, por Garibaldi, e acabou sendo aderida à unificação da Itália. O Papa Pio IX, ele não aprovou essa unificação e acabou se declarando prisioneiro no Vaticano. E teve essa questão romana dizendo que os católicos não aprovassem a unificação da Itália. E só depois, em 1929, que com o ditador fascista Benito Mussolini fez um acordo e a igreja reconheceu a unificação da Itália alguns anos depois. Houve houve a criação do Estado do Vaticano independente, que estaria sob registro do Papa, e esse foi um dos importantes processos. O norte também, que era uma região mais envolvida, e a sul, que era uma região mais agrária. Isso deu também a unificação da Itália, em comparação aos outros países, foi tardio, junto com a Alemanha. Isso deu também a unificação da Itália, em comparação aos outros países, foi tardio, junto com a Alemanha, com Espanha, Portugal, Inglaterra e França, que tiveram já a formação mais anterior. Itália, que já teve um processo mais tardio, mas foi importante para a sua evolução lenta, mas significante. E é isso, obrigado pela atenção. Aqui tem algumas referências. Obrigado pela atenção.